E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou estar fazendo review do fone Bluetooth da Positivo modelo T01. Eu não tô com a caixa do fone de ouvido, mas na caixa dele veio os dois fones de ouvido. Veio também o estojinho para carregar o fone de ouvido, que por sinal o carregador é USB tipo C. Não veio com o carregador, veio só com cabinho USB tipo C. Para você carregar, o aconselhável é que você carregue no seu notebook ou computador. E se você não tiver notebook ou computador, tenta usar uma fonte um pouco mais fraca, mas eu testei usar em fonte mais forte, uma fonte que tem aqui em casa de 20 watts para recarregar celular, e não deu problema no fone de ouvido, ele conseguiu carregar do mesmo jeito, ele faz um ajuste de tensão, mas o aconselhável mesmo é você carregar em carregadores aí mais fracos, não especificou exatamente no site da Positivo. Além disso, na caixinha também veio mais duas borrachinhas, no caso a borrachinha que já vem no fone de ouvido é uma borrachinha de tamanho média. Aí na caixinha veio uma borrachinha de tamanho pequena e outra de tamanho grande. No meu ouvido, a que se encaixou melhor foi a borrachinha que já vinha no fone de ouvido de tamanho média mesmo. Falando um pouco sobre a construção dele, a construção é uma construção ok, não me agradou nem me desagradou. Tenho a impressão que ele vai durar um bom tempo em quesito aí construção. Tanto ele quanto o estojinho também é bem feito. Ele abre, fecha, eu já botei bastante força para abrir aqui depois da dobradiça, mas ele não tem, é difícil de você quebrar. Tem como quebrar, mas você tem que botar muita força. E na hora de fechar, ela é fechada por meio de um imã. E é isso daí. É importante eu dizer que por mais que o fone seja da Positivo, seja homologado pela Anatel, ele é fabricado lá na China. Até aí isso é um negócio meio padrão, mas tem gente que por achar que é da marca Positivo é feito aqui no Brasil, sendo que não, ele é feito lá na China. Esses fones de ouvido no mercado aí, principalmente os mais baratos, você vê que é tudo meio padrão, é tudo feito lá na China. Todos eles têm mais ou menos o mesmo visual, as mesmas características. Eu creio que é uma marca, uma fábrica enorme lá que produz para diversas marcas. Ao menos isso é a minha teoria. Falando sobre a qualidade de áudio do fone de ouvido, é uma qualidade ok, não me agradou nem me desagradou. Eu tenho que lembrar aqui no vídeo que esse fone é um fone barato. Eu comprei ele por R$45 já, incluindo o frete. E não dá para você esperar uma qualidade de áudio muito boa pagando isso. Vou tentar separar aqui nas três frequências, o grave, médio e agudo. Nas frequências mais graves, ao meu ver, o grave faltou um pouco de resolução, eu diria assim. O grave é um grave mediano, não é muito forte nem muito fraco. Eu gosto de grave mediano, mas eu diria que tem frequências de grave que você não escuta. E ao mesmo tempo que tem frequências de grave que você escuta o grave continuar a mais do que ele devia. Sendo que eu tenho outro fone aqui em casa com maior qualidade que esse. E fica claro uma maior resolução na música. A música nesse aqui parece que ela fica um pouco mais embaçada. E isso se acentua bastante nos graves. Dá pra perceber ao mesmo tempo uma falta e um exagero deles. É um negócio meio estranho. Do jeito que eu tô falando, tá parecendo ser algo péssimo, mas eu tô acentuando um pouco os problemas. Ele tem um pouco disso aqui que eu falei, não chega a ser algo exagerado. Já nas frequências medianas, tá ok, eu não tenho nem o que reclamar, nem o que elogiar. Tem muito tipo de frequência aguda que você não escuta nesse fone de ouvido, principalmente aquelas frequências bastante comuns em música, dos toquezinhos que faz tch, tch, tch. Não exatamente assim, mas algo próximo a isso. Muitas dessas frequências você acaba não escutando no fone de ouvido. Eu estava comparando ele com um modelo um pouco mais caro. Assim, você chega a escutar a frequência, mas ela fica mais baixa, fica mais curta. É quase como se ele não conseguisse reproduzir a frequência. Até porque eu acho que é difícil um fone reproduzir todas as frequências bem. E ao meu ver, ele tem um pequeno defeito no grave, por assim dizer, mas onde mais se acentua esse defeito é no agudo. Aproveitando que eu já estou falando sobre qualidade de áudio, eu vou falar um pouco sobre o pareamento Bluetooth por meio do celular. Assim, essa é a pior parte do fone, eu diria que só por causa disso ele não compensa. Eu tive uma péssima experiência de parear ele com o celular. Não é nem em quesito parear, até porque você não precisa de nenhum aplicativo para parear o Bluetooth do fone de ouvido no celular. É só você abrir o Bluetooth e parear lá, normalmente. Porém, o maior problema é que eu não sei se eu peguei uma unidade defeituosa ou não, mas o lado esquerdo, ele está sempre conectado. Agora o lado direito, direto, ele fica desconectando. Provavelmente isso é um mau contato, eu peguei alguma unidade defeituosa, mas eu acho isso estranho.
Se for mau contato, vai ser um contato tão mal estranho, porque tem dia que o lado direito ele fica funcionando normalmente e não desconecta. Mas tem dia que ele fica desconectando a cada 1 minuto, a ponto de eu desistir de tentar conectar o lado direito e usar só o lado esquerdo. Até porque você não precisa usar necessariamente os dois foninhos de ouvido para ele funcionar, você pode usar só um lado. Então eis a questão, eu não vou comprar outro fone de ouvido para saber se isso foi defeito do meu fone de ouvido ou não, mas é nessa hora do vídeo que eu peço encarecidamente para quem tiver esse fone de ouvido ou conhecer algum amigo que tem um fone de ouvido, comentar aí também se você tem esse problema de pareamento, de desconexão. Deixando essa parte de lado, vou falar um pouco sobre o jeito que ele prende no ouvido. Isso aí é meio relativo, cada pessoa tem um ouvido diferente, cada pessoa ele vai prender de uma forma no ouvido, mas por ele ser um fone de ouvido leve, por mais que ele não prenda muito bem, ele também não sai muito bem. É difícil dele cair do ouvido. Em atividades assim, caminhada, por exemplo, ele se dá muito bem. Agora, para quem já faz corrida, ele não é aconselhado. Porque quando eu tava correndo, no começo, eu tinha que ajustar ele mais ou menos de 1 em 1 minuto, talvez em 2 minutos. Porque, assim, no começo, quando você começa a correr, você não tá suado. E nessa hora ele até que se comporta bem. Você tem que ajustar ele mais ou menos de 2 em 2 minutos dos ouvidos. Agora, quando você tá suado, ele fica caindo quase que toda hora. Você tem que ajustar ele de 1 em 1 minuto, até menos que isso. E sempre tem um lado do ouvido que sai primeiro que o outro. Enfim, essa parte aí já é meio relativa, mas eu tô dizendo isso para mostrar que o suor nele faz ele deslizar bastante e ele perde bastante aderência. Mudando um pouco de assunto, vou falar aqui sobre o microfone do fone de ouvido. Cada fone de ouvido tem um microfone individual, porém eu não consegui testar nenhum desses dois, até porque eu não consegui conectar o microfone em nenhum celular. Assim, eu consegui conectar o fone de ouvido, e automaticamente quando você conecta o fone de ouvido você já conecta o microfone, só que quando eu tentei testar o microfone do fone de ouvido, o celular usava o microfone do celular. Eu tentei ir nas configurações, aparentemente o microfone dele não está funcionando, foi algum problema pela minha parte, mas eu não consegui testar. Falando então sobre a bateria, a case possui uma bateria de 250 mAh. Com a case, se você deixar a bateria dela completa, dá para você recarregar o fone de ouvido mais ou menos umas 3, 4 vezes. E por sinal, a bateria do fone de ouvido dura cerca de 2 horas. Eu digo que ela dura cerca de 2 horas porque vai depender muito do volume que você está escutando. Por exemplo, ele é um fone de ouvido bem alto. No fone de ouvido não tem como você escutar som baixo. No volume 1 ele já está alto. Então todas as músicas que eu vou escutar nele eu tenho que escutar ou no volume 1 ou no volume 2. Eu não deixo acima disso. E deixando nesse volume, a bateria dele dura cerca de 2 horas, o que é pouca coisa. Mas tem que lembrar que ele já começa em um volume alto. Isso aí é um ponto negativo também. Ele não tem como você escutar coisa baixa. Assim, vai depender do arquivo de áudio. Se ele tiver um áudio muito baixo, aí você vai escutar baixo, mas a maioria dos arquivos de áudio, que tem um áudio mediano, você já vai escutar o áudio bem alto. E no volume máximo, então, nem me diga. É muito alto o fone de ouvido, ele perde a qualidade. E eu não testei quanto tempo a bateria dura no volume máximo. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Tirando aquele fato da desconexão recorrente do fone de ouvido, ele compensa por R$45. Eu diria que até uns 50, R$55 compensa, levando em consideração que ele é um produto já vendido aqui no Brasil, homologado pela Anatel. Mas se você não importar para isso, tem opções melhores no AliExpress. Vai demorar um pouco mais para chegar, não vai ser homologado pela Anatel, mas vai ter opções melhores sim. Mas não vai ser nada muito melhor que isso aqui. Para quem tem dúvida se o fone tem cancelamento de ruído, coisa assim, não tem nada disso. É só o áudio mesmo. E é isso daí. Obrigado a quem viu o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.